Dizem que a pressa é inimiga da perfeição e, em alguns casos, essa pressa pode custar uma boa quantia em dinheiro. Provavelmente você já fez uma compra da qual se arrependeu, ou pela pressa de ver um trabalho pronto, fez de qualquer jeito e depois acabou gastando mais dinheiro ou tempo para consertar. Falhas desse tipo são comuns ao longo da história e algumas geram consequências até os dias de hoje. Isso porque não estamos falando de simples errinhos, mas sim de cagadas monumentais. No vídeo de hoje, listamos os erros mais caros da história, parte 2. Antes de começarmos, já deixe aquele mega like, se inscreva no canal e compartilhe ele também. Ative o sininho das notificações, tá bom? Bora pro vídeo! OneApus. Uma das formas de transporte mais populares no mundo é através de navios cargueiros. Esses navios imensos podem carregar centenas e às vezes milhares de contêineres por viagem, fazendo com que em uma única leva, toneladas de produtos sejam carregados. O navio OneApus, construído em 2019 e que navega sob a bandeira do Japão, é um dos gigantes no que se refere ao transporte de cargas. Com 364 metros de comprimento e 51 metros de largura, o OneApus possui a capacidade de carregar em uma só viagem cerca de 14 mil contêineres de 6 metros de comprimento. Em novembro de 2020, o OneApus fazia uma viagem de Yantian, na China, até Long Beach, nos Estados Unidos. Atingido por uma tempestade, o OneApus se desestabilizou, o que fez com que a estrutura de contêineres empilhados ruísse. Grande parte dos contêineres caiu no mar e o restante ficou danificado a pontos irrecuperáveis. No total, 1.900 contêineres foram danificados, causando um prejuízo de 200 milhões de dólares, algo em torno de R$1 bilhão. Bairro do Pinheiro. Em 2018, os moradores do bairro do Pinheiro e de bairros do entorno em Maceió tomaram um grande susto quando começaram a sentir tremores de terra durante a noite. Ao acordarem pela manhã, alguns moradores notaram rachaduras nas paredes de suas casas. Essas rachaduras foram aumentando com o passar do tempo, até que tiveram que abandonar suas casas por conta do risco de desabamento. Ao contrário do que muitos pensam, esses tremores não foram causados exclusivamente por eventos naturais. Próximo ao bairro do Pinheiro, há uma área de exploração de sal-gema feita pela empresa Braskem. Acontece que essa exploração foi feita de forma inadequada, causando a desestabilização da área subterrânea próxima ao bairro. Aproximadamente 60 mil pessoas foram afetadas pela extração do minério. Hoje, o bairro do Pinheiro e os bairros do entorno estão completamente vazios, o que fez ficarem conhecidos como os bairros fantasmas de Maceió. A Braskem vai desembolsar cerca de R$3 bilhões para indenizar e realocar todos os moradores, mas esse nem é o maior prejuízo. Afinal, muitos moradores foram obrigados a abandonar suas casas e suas memórias por conta de uma exploração mineral irresponsável. A Praia Sem Sol. Localizada em Santa Catarina, Balneário Camboriú é um destino certo para quem procura belas praias no verão. No entanto, para aproveitar um dia na praia, o sol é imprescindível, não é? A cidade vem se desenvolvendo de forma acelerada nos últimos anos e a quantidade massiva de prédios na orla da praia acabou bloqueando o acesso da luz solar. Por volta das 2 horas da tarde, a sombra dos prédios invade a faixa de areia, chegando até a água do mar, o que fez Balneário Camboriú ficar conhecida como a Praia Sem Sol. A alternativa encontrada pela prefeitura foi aumentar a praia. Utilizando uma draga atrelada a uma estrutura tubular de 2,5 km, a areia será extraída de uma ilha próxima e levada para a praia central. A ideia é aumentar a praia de 25 para 70 metros, fazendo com que pelo menos uma porção de areia seja atingida pelo sol. Essa brincadeira vai custar quase R$70 milhões, mas convenhamos, praia sem sol não dá, né? Burj Al Babas. Localizado na Turquia, esse era para ser o complexo residencial e turístico mais luxuoso do país e um dos mais luxuosos do mundo. Com um investimento inicial de US$ 200 milhões, cerca de R$1 bilhão, a empresa responsável pela obra começou a construir o Burj Al Babas em 2014. Mas em 2018 a empresa declarou falência.
Cerca de 736 castelos idênticos já estavam em processo de construção e 587 já estavam prontos para morar quando a empresa faliu. Atualmente, a construtora vem tentando quitar as dívidas e, segundo executivos, a empresa precisa vender apenas 100 unidades para sair do vermelho. O único problema é que os possíveis futuros moradores do Burj Al Babas já não demonstram tanto interesse em morar ali. Isso porque as construções vêm se deteriorando com o passar do tempo. O que era para ser uma vila de conto de fadas mais se parece uma cidade fantasma. Bitcoins. Nos últimos anos, as criptomoedas se tornaram uma tendência muito popular no mundo dos investimentos. A primeira delas foi o Bitcoin. E quem comprou no começo hoje está rindo à toa. O programador Stephen Thomas foi um dos que acreditou no Bitcoin desde o começo e comprou cerca de 7.000 Bitcoins ainda em 2011. Atualmente, esses Bitcoins estão avaliados em pouco mais de R$1 bilhão. Stephen deve estar muito feliz, né? Nem tanto. O programador guardou a senha da carteira digital onde os Bitcoins estavam armazenados em um papel, mas acabou perdendo esse papel. Para acessar a sua carteira de Bitcoins, ele tem 3 chances de pôr a senha. Uma já foi, faltam 2. Se errar, ele perde todo o dinheiro. Alasca. O maior estado dos Estados Unidos, o Alasca, não pertencia ao país até o ano de 1870. Por mais que estivesse conectado à América do Norte, o Alasca pertencia à Rússia, que até pela distância geográfica não teve muito interesse em explorar o local, que eles consideravam apenas uma vastidão de gelo. A Rússia acabou vendendo o território de pouco mais de 1.700.000 km² para os Estados Unidos, por uma bagatela de $7,2 milhões. O responsável pelas transações foi o secretário de Estado William Seward, e nem o governo estadunidense acreditava nessa compra, tanto que batizaram essa negociação de A Loucura de Seward, em homenagem ao secretário de Estado. Logo nos 20 anos seguintes à sua compra, o Alasca se revelou um ótimo investimento. Jazidas de ouro foram descobertas, dando origem a uma corrida para explorar esse mineral precioso. No século seguinte, na década de 20, foram descobertas enormes jazidas de petróleo no Alasca, tornando a região ainda mais lucrativa. Hoje, o PIB do Alasca é de mais de $40 bilhões por ano, fazendo com que os Estados Unidos lucrem por ano mais de 400 vezes o preço que pagaram no estado. Até hoje, a Rússia chora no banho por conta dessa negociação. Citigroup Center. Com 278 metros de altura, o edifício do Citigroup Center é um dos mais icônicos de Manhattan, em Nova York. Sustentado por colunas longas, o edifício parece estar sobre pernas de pau. E a razão para isso é que, durante o planejamento, a única exigência foi que mantivessem a Igreja Luterana de São Pedro no mesmo local. Sendo assim, precisaram erguer o edifício acima da igreja. Mas uma estudante de engenharia civil, fascinada pelo prédio, resolveu estudar as estruturas do edifício e acabou descobrindo um erro de cálculo que poderia causar uma tragédia. Segundo ela, a estrutura não era estável e, caso o prédio caísse, causaria um efeito dominó por toda Manhattan. A estudante ligou para o engenheiro responsável, que admitiu o erro. As obras para reforçar as estruturas do edifício foram feitas às pressas, visto que um furacão se aproximava de Manhattan. Felizmente, nada grave aconteceu. Lamborghini. Fortes chuvas atingiram São Paulo. A chuva causou alagamentos em vários pontos da cidade, principalmente nessa garagem de um prédio de luxo. A água cobriu vários carros, entre eles um Porsche avaliado em R$800 mil e uma Lamborghini avaliada em R$1 milhão. Somando todos os carros que estavam na garagem, o prejuízo chega a R$100 milhões. Mas, se considerarmos que os carros tinham seguro, não há muito com que se preocupar, né? Acontece que a Lamborghini não tinha seguro. A Lamborghini Huracan, modelo 2015, estava sendo preparada para ser modificada. Segundo os donos, o objetivo era aumentar a potência do carro para posteriormente leiloá-la. O dinheiro seria doado para entidades de crianças carentes no Brasil e no mundo. Felizmente, a Lamborghini não deu perda total e foi possível fazer a recuperação do veículo. O valor dessa restauração não foi divulgado. Piscina de luxo.
Ter uma piscina no condomínio é um diferencial. Foi isso que os projetistas desse edifício de luxo em Vila Velha, no Espírito Santo, pensaram durante a construção do prédio. A piscina de 25 metros de comprimento deu todo um charme e valor para o condomínio, até o dia 22 de abril de 2021, quando o fundo inteiro da piscina simplesmente desabou. A água inundou toda a garagem e, felizmente, ninguém se machucou. Somente o fundo da piscina foi danificado. Engenheiros já estiveram no local e estima-se que o conserto da piscina custe R$1 milhão. Violão raro. O filme 8 Odiados traz um elenco de peso, entre eles os atores Kurt Russell e Jennifer Jason Leigh. Durante uma cena de interação dos dois, Jennifer tocava violão enquanto Kurt se enfurece, pega o violão e o quebra completamente. Acontece que esse filme se passa no Velho Oeste e a equipe tentou caracterizar o cenário ao máximo, utilizando inclusive um violão fabricado em 1870 e que era uma peça valiosa de museu. A ideia era trocar os violões antes que o ator quebrasse o instrumento verdadeiro, mas a produção esqueceu e Kurt também não foi avisado que a troca não tinha sido feita. A reação da atriz na cena é real, porque trata-se de uma peça histórica sendo destruída. A produção do filme teve que pagar $40 mil para o museu. E você, já cometeu um erro que te fez arrepender depois? E dos erros mostrados no vídeo, qual chamou mais a sua atenção? Escreve aí nos comentários que a gente lê tudo. E não esqueça de deixar aquele mega like e se inscrever no canal. Ah, compartilha ele também, tá? Até logo! Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I'm in mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever